Bom, quer ser ou aquela que Deus compara, ou aquela que Deus quer que você. Ninguém vira Homem-Aranha do dia para a noite. Tem que tomar uma cada de aranha boa. Senão não vira Homem-Aranha. Mesma coisa para você virar um super crente, sabe? Removedor de montanha, você tem que ter muita fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Dá trabalho. Dá trabalho. Ter fé de um grão de mostarda é Jesus. Jesus tinha um excelente humor, sabe? Eu quero que você se coloque lá pertinho de Jesus, muito bem humorado, dizer o seguinte: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, está tirando. E direis a este monte. Jesus está de muito bom humor, não é certo falar um negócio aí. E nada vos será impossível. Senhor, você está ironizando? Sim, sua fé é muito pequena, é menor do que esse grão de mostarda aqui. Deve ser um micro grão de areia. Mas então, você vai ter que tomar fôlego para fazer as grandes mudanças. Por isso chama-se filosofia clínica. Agora, desapegue-se do tradicionalismo retrógrado. Vocês lembram que eu falei isso aqui para vocês? Olha lá. Tradicionalismo retrógrado, ao mesmo tempo que você é um consultor de patrimônio, você também é um empreendedor de novas conquistas. Lembra que eu falei? Você trouxe até aqui, mas você vai parar por aqui. Aí a gente exemplificou com o senhor Caleb, que queria construir a cidade dele lá, que era a cidade dos gigantes. Eu acho que ele ia chegar lá e aí encontrar os prédios tudo pronto, porque gigante construindo, né? Já deve estar tudo pronto. É o que ele queria. Oitavo ponto, meus irmãos. O tema da nossa aula é como mudar de mundo, não como mudar o mundo, mas como mudar de mundo. Oitavo, cuidado com a tristeza excessiva. Eu quero que você leia o Brilhante no Teio. Quero mudar de mundo. Cuidado com a tristeza excessiva. Tudo tem que ter dose. Se você tem uma overdose, morre. Tem que ter dose. O Montaigne ele disse assim: eu sou um dos que menos sentem essa disposição de espírito. Eu não aprecio e nem a valorizo, embora de um modo geral e preconceituosamente os homens a respeitem e estimem. Com ela enfeitam a sabedoria, a virtude, a consciência, mas o adorno é pobre e feio. Ela é sempre nociva, sempre insensata e também covarde e desprezível. Os estoicos a proíbem aos sábios. Cuidado com esse negócio aí de ficar valorizando a tristeza. Tem gente que faz dó para você poder ficar com dó, mas ele não é digno de dó. A tristeza excessiva, quer dizer, é um vício da alma. A pessoa que está o tempo todo hipocondríaca, o tempo todo melancólica, o tempo todo pessimista, o tempo todo triste, essa pessoa é nociva para você. É nociva. Gente assim, ela vai te fazer mal. Ela não quer ser alegre, não quer ser feliz, e ela vai te atacar quando você disser: não fica assim não. É mais ou menos a mente perversa dela. Ela pensa assim: já captei a mensagem desse bobo, mais um bobo para poder ficar aqui passando as mãos nas minhas costas. Eu estou falando da pessoa que é excessivamente triste, aquela que usa a tristeza como argumento de existência. Ó céus, ó vida, ó azar, ó tristeza. Aí em cima da cabeça dela tem uma nuvem chovendo de dia e de noite. Quer dizer, essa pessoa ela é excessivamente triste. O que dizem os anjos quando Jesus nasceu para os pastores de Belém? Eu vos trago uma alegre nova, e que será para todo o povo. O que diz as Escrituras sobre o óleo de alegria? Mais do que aos seus irmãos. Então tem alegria sim, e abundantes alegrias dentro do reino de Deus e no Espírito também. Por isso que o Montaigne diz o seguinte: olha, ela é sempre nociva, insensata, covarde e desprezível. E o estoico proíbem ao sábio. O sábio não pode ficar triste. O estoico proibiu. O senhor é sábio? Sim. Você está proibido de ficar triste. Por quê? Porque ela é um vício da alma. Um vício da alma. Mas nós não somos estoicos, né? Nós somos cristãos. Quer dizer, você vai ter aquela tristeza de momento, por uma perda, por uma frustração, por uma angústia, por uma derrota, por um fracasso, mas aí a Bíblia fala que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo é para a morte. Então, se há uma tristeza porque você fracassou diante de Deus, ainda releva. Agora, se é aquela tristeza que você quer que as pessoas carreguem você no colo, então tem que falar com outro cantor, com nós não.
Conheça em profundidade, e essa é a lição principal que eu quero comentar com vocês essa noite. Conheça em profundidade a lei do crescimento multidirecional. A natureza à nossa volta ela é governada por essa lei. E tomaremos de empréstimo o exemplo da árvore chamada carvalho. Você sabia que essa árvore vive mais de 1000 anos? É isso mesmo. Essa enorme árvore que tantas lendas possui pode ultrapassar 1000 anos de vida. Aí a pessoa chegou nos 60 e já está cansado de viver e só fala em morte e não vê a hora de morrer. Gosta tanto de morte que assiste os programas de morte. Primeiro impacto, morte. Sei lá que hora, acho que é das 5 da manhã até as 10. 5 horas falando de tragédias e mortes. Aí sai do primeiro impacto e vai para o balanço. Qual que é o da Record? Balanço geral. Sei lá. Cidade Alerta, Balanço Geral, né? Bom dia, eles dão bom dia ainda, muita notícia trágica. E daqui a pouco vai para a Band. É o dia inteiro com morte. Quando ele desliga a televisão, ele sonha com os mortos. Difícil. Essa árvore aqui, ela não serve de exemplo para essa pessoa. 1000 anos, quer dizer, ela vive 1000 anos e depois que ela morre, ela ainda dá vida para quem está vivo. Depois que ela morre. O mais interessante é que quanto mais essa árvore se sujeita às intempéries, mais fortalecida ela fica, pois as suas raízes se arraigam ao solo e o seu tronco se revigora, diminuindo assim a possibilidade de ser extraída do solo pelas tempestades. Quanto mais ela cresce, tá vendo? Mais interessante, quanto mais essa árvore fica sujeita às intempéries, mais forte ela fica. A maioria das espécies de carvalho só conseguem produzir as primeiras bolotas quando atingem 50 anos de idade. Isso aqui é uma lição preciosíssima. É uma árvore que você não vê ela dando fruto quando ela é pequenininha, carvalhozinho. Ela demora 50 anos para produzir os primeiros frutos. Aí você, crente, acabou de aceitar Jesus e já quer ganhar o mundo para Jesus. Eu queria ser assim também. Eu queria ser o maior evangelista do Brasil e o maior pregador da história. A árvore demora 50 anos para ter as primeiras bolotas. É um exemplo. Por quê? Depois que as bolotas, que são as sementes dela, começam a surgir, dali vai surgir outros carvalhos. Com certeza. Bem? Como podemos ver, o carvalho se fortalece a cada temporal, lutando bravamente, ele vai adquirindo um aspecto desproporcional, como um ser que tivesse realizado um enorme esforço, chegando mesmo a parecer entristecido. Por esse motivo, essa árvore é fonte de referência para os espiritualistas, pois, com seu papel na natureza, acaba sendo exemplo de resistência, submissão, resignação, diante dos desígnios de Deus. Isso se deve ao fato de que, a cada assédio das forças da natureza, ele nunca se revolta, nem desanima, procurando sempre triunfar sobre os obstáculos que insistentemente o perseguem. Dessa maneira, conserva-se forte, sólido e concreto nos bosques e florestas que habita. Não fui eu que escrevi esse texto, tá bem? É um texto anônimo, extraído da internet. Agora a gente vai aqui para as partes práticas. Veja aqui o que você tem de árvore para cima, você tem de raiz para baixo. Então, para o irmão que está aí na internet, deixa eu mostrar para você aqui, está bem a foto. Então, esse aqui seria a árvore do carvalho. Eu quero que vocês observem aí que aqui é o que ele tem de raiz para baixo, aqui é o que ele tem de árvore para cima. Se você inverter, é proporcional, tá vendo? Inverte ela, coloca a copa para baixo e a raiz para cima. Esse carvalho ele vai pegando e vai fazendo isso com as raízes dele assim, ó. Vai enfincando, ele vai espalhando, ele vai se entrelaçando. Aqui, isso aqui é a bolota, tá vendo? Isso aqui eles chamam de bolota. Essa bolota despende daqui. Um dia estava aqui, outro dia vem aqui para baixo. Depois que cai aqui, ele começa a se infiltrar na terra, vai se infiltrando. Depois que ele está infiltrado lá para baixo da terra, é que ele começa a lançar as raízes dele. Então ele fica lançando raízes aqui, quando pensa que não, só um pedacinho, um fiapinho de árvore está nascendo aqui. Só um fiapinho. Mas e para baixo? Já tem raiz. E um monte, hein? A primeira parte da raiz é essa bolota aqui, ó.
Eu coloquei para vocês observarem aqui, ó, o que é crescimento multidirecional. Nós somos chamados por Deus para sermos carvalhos de justiça. Deus comparou você a um carvalho de justiça, não é a árvore chorona. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala, vós sois a minha árvore chorona. Não tem, não tem. Mais ainda, no máximo que Jesus falou, ele falou o seguinte, ó, vocês são oliveira, vocês são videira. Videira, eu vou chamar vocês de videira. E vou chamar vocês de carvalho. Mas eu não vou chamar vocês de árvore chorona. Não, dormideira. Você é árvore dormideira. Não tem também. Não tem árvore dormideira. Você é um abacaxi nas minhas mãos. Também não tem. Não tem. Não tem. Deus fala, você é esse cara aqui, ó. Tá? Você é essa árvore aqui. Você vai chegar nesse ponto aqui de ser uma árvore de justiça. Mas primeiro, a sua bolota cai no chão. Aí você está crescendo para baixo primeiro. Ninguém quer crescer para baixo, porque crescer para baixo ninguém te vê, nem te aplaude, nem sabe que você é crente. Quem sabe que você é crente? Mas aqui, olha só, você pode pensar dessa maneira, ó. Onde crescer, quem vai crescer, como crescer, quando crescer, por que crescer. É um crescimento multidirecional. O que significa? Você vai crescer para cima, está vendo aqui a árvore? Cresce para cima, cresce para baixo, cresce para a esquerda, cresce para a direita. Essa aqui é a figura de cima. Vendo? Cresce para baixo, cresce para cima, se espalha para a direita, se espalha para a esquerda. Ou você pode ter um outro modelo de crescimento, que é um modelo cíclico. Tá vendo? Ó, onde, quando, como, quem, o que, onde, quando, como. Modelo cíclico. Você pode estar crescendo para cima, para baixo, para os lados, ou você pode estar crescendo assim, ó, ciclicamente. A cada fase da sua vida, você fecha e você já é uma pessoa diferente. Então isso aqui é extraordinário para a gente. É saber que alguém está promovendo o nosso crescimento. Nós temos 3 realidades, tá bem? Isso aqui, ó. Você pode ter um crescimento, que a gente vai chamar aqui, ó, crescimento da sua realidade histórica e a sua realidade visionária. A realidade é o que você está vivendo hoje. Qual que é a realidade que você está vivendo hoje? Vou mostrar aqui para os nossos irmãos o gráfico através, para eles ficarem aqui, ó. Vem aqui, tá vendo? Pronto, assim nossos irmãos veem também. O que acontece? A nossa realidade é o que você é hoje, o que você tem na mão hoje. Isso aqui é o que você tem na mão hoje. É o que você é hoje. O que o Instituto é hoje? Realidade. Aí tem uma história. Qual que é a nossa história? 3 anos atrás recebemos um convite para poder começar a ministração de um curso de teologia sistemática para os irmãos da SERD. Realidade histórica. Mas a gente tem uma realidade visionária. E essa realidade visionária nos permite dizer o seguinte: o futuro está em aberto. Não é uma aula de teologia, então você precisa dar uma bloqueada na sua teologia. Aí você fala, não consigo, vai ter que conseguir. É uma aula de filosofia, porque para a filosofia, meus irmãos, para a teologia, quando a gente está estudando teologia, alguém pode dizer o seguinte: o futuro já está escrito, porque a profecia disse, mas isso aí é na teologia. Na filosofia, o futuro não existe, bem? Não tem futuro, é tudo incerto. É tudo incerto, é tudo inseguro, é tudo uma incerteza. Para a filosofia não tem nada garantido. Não tem garantia nenhuma que o Instituto SERD vai se transformar numa faculdade. Faculdade SERD. Não tem garantia, não tem previsão nenhuma. De repente, nada. De repente, todo mundo desiste, o canal do YouTube fecha, o professor Rogério toma uma tragédia qualquer, não, né? Não, né? Bom, qualquer coisa acontece aí, aconteceu até com o Jó. Então tá bom, mas não vai acontecer com o Rogério de jeito nenhum. Então aqui o que acontece? O futuro de visão. Qual que é a visão que a gente tem aqui? A visão é essa daqui, ó. Se eu tiver que inverter o carvalho de cabeça para eu inverto, eu consigo fazer isso daqui. A realidade visionária permite você vislumbrar qualquer futuro. Por quê? De uma certa maneira, nós que somos crentes, a gente tem confiança plena na soberania de Deus. Essa confiança plena na soberania de Deus
não pode nos impedir de fazer o que William Carey disse. William Carey disse o seguinte: olha, faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Mas primeiro, faça grandes coisas para Deus. Vai lá, pensa assim, de uma maneira extraordinária, porque desse seu extraordinário vai sair alguma coisa a mais. Agora não pensa nem extraordinário, não pode. O futuro está em aberto. Nós precisamos aprender com os carvalhos, tá bem? Ó, cresce para baixo, cresce para cima. Apareceu uma oportunidade na direita, abraça. Apareceu uma oportunidade na esquerda, abraça. Eu não estou falando para se tornar esquerdista, tá? Ah, vou para o Partido Comunista. Nem de política eu estava falando. É porque a pessoa já vai falando: opa! Eu acabei de ver uma reportagem que o Lula, ele conseguiu uma autorização para ele poder fazer uma viagem aí para Cuba. Que lá em Cuba vão fazer um documentário respeitável sobre, né? Aí na capa tem uma ironia, né? O ex-presidiário consegue a sua anistia. Mais ou menos isso. Não é isso. O que a gente quer dizer é o seguinte: ó, se você se limitar, você vai ser o seu único limitador, tá bem? O Carvalho, ele não tem uma perspectiva de derrota. Por quê? Porque ele vive 1000 anos e ele quer continuar vivendo 1000 anos. O que eu descobri? Que quando o Carvalho morre, chegou nos 1000 anos lá que ele morre, ele está morto. Ele ainda continua oferecendo vida para a floresta. O Carvalho é fundamental para poder fazer a manutenção da floresta. Enquanto ele estiver lá com árvore morta, a floresta sobrevive. Vai demorar muito tempo para o tronco dele apodrecer. Muito tempo. E enquanto o tronco dele está apodrecendo, passarinhos e um monte de bichos silvestres, tudo vai morando dentro do carvalho oco. Acredita? Eles vai apodrecendo por dentro, eles vão fazendo morada. Quando chega o inverno, é cheio de bicho dentro do carvalho. Cheio de bicho. Se escondendo do frio. E comendo as larvas que estão lá dentro, os insetos que estão lá dentro. Aí você fala o seguinte: eu já estou quase aqui em fim de carreira, estou quase entregando aqui os pontos, vou passar. Mas quando os senhores e as senhoras forem para a eternidade, permanece o trabalho. Permanece o trabalho. Quer dizer, o espírito de vocês continua no trabalho. Não estou falando do espírito físico, mas a ideia, sabe? A história, a presença, isso aí permanece sempre. Não tem como apagar. Por isso que eu gosto de filosofia, essa abertura que dá pra gente, sabe? Essa abertura, essa alegria, né? De saber que você está vivo e que pode começar. Agora, para isso, alivie o peso das culpas. Isso aqui é o que o Nietzsche vai falar. É o espírito do pesadume que os cristãos carregam e que impede que eles sejam felizes. Porque tem muita culpa na consciência. Alivie o peso das culpas. Todos os erros que nós cometemos são passíveis de perdão. Todos. Embora haja atitudes que provocam maior ofensa, é lógico. Tudo pode ser perdoado, mas tem alguns que, pelo amor de Deus, né? É uma mancada. Tem que segurar um pouquinho, que senão está muito fácil, né? Eu estou falando humanamente, não estou falando teologicamente. Então a gente tem que dar uma disciplina a algumas pessoas para ver se ele valoriza o perdão que vai receber. Pense de maneira construtiva e pese as coisas com balanças justas. É necessário corrigir as falhas na medida das nossas possibilidades. Vamos relembrar o encontro de Jesus com Zaqueu e destacar as principais lições daquele episódio? Vamos usar aqui? Vamos. Tudo pode ser perdoado? Pode, tudo pode ser perdoado. Bem, agora, tem que corrigir as falhas. Não dá para simplesmente perdoar. Tem alguma coisa que assim, tá para lá da conta. Então vamos ver o que dá para ser feito. Ó. Entre o encontro de Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade, que é o texto, né? O texto bíblico. Aí ele falou: Zaqueu, desce depressa, né? Vou entrar na sua casa hoje. O Zaqueu, no final da entrevista lá do culto que Jesus fez, o culto que Jesus fez na casa de Zaqueu foi comer o que tinha na mesa e ouvir a música que estava tocando. E como Zaqueu ele era publicano, ele convidou quem? O pessoal da balada dele. Essa foi a pregação de Jesus. Põe comida na mesa que a gente está com fome.
No final, Jesus vai dizer: hoje entrou salvação nesta casa. O que a gente pode aprender com a história de Jesus e Zaqueu? Primeiro, oportunidade de mudança sempre chega. O Zaqueu queria mudar? Queria. Qual é a prova de que ele queria mudar? Ouviu falar que Jesus está chegando na cidade. Então, se ouviu falar, o que ele fez? Subiu na árvore. Então, Jesus está dizendo para a gente: oportunidade de mudanças vai chegar. Chega. E quando chegar, você tem que perceber: está chegando. Zaqueu é cobrador de impostos. Jesus não foi na coletoria para poder buscar ele. Você imagina só a situação. Jesus passou pela coletoria de impostos. Tinha mais de 50 coletores de impostos lá, cada um com a sua mesinha. Jesus escolheu um só. Vamos supor que você é Zaqueu. Aí do lado está Levi. Jesus escolhe Zaqueu e não escolhe você. Aliás, Jesus escolhe Levi e não escolhe você. E você fala: poxa, nem Jesus me quer, nem Jesus está me querendo mais. Vou ficar aqui triste porque nem Jesus me quer mais. Mas o Zaqueu não pensa assim. O Zaqueu pensa: não me escolheu, mas eu escolhi ele. Olha só a mudança, meu irmão. Mano, você não me escolheu, mas eu te escolhi. Você não me quis, mas eu te quero. O senhor não me achou, mas eu estou te procurando. Pensa só que situação. Você conseguir chegar assim: quanto maior o crescimento, maior o distanciamento social. Essa é a segunda lição que a gente tem ali. Como assim? O Zaqueu, ele cresceu muito. E ele cresceu tanto que ninguém queria conversar com ele, porque ele era muito rico. Zaqueu era rico, ele era um coletor de impostos, mas ele já tinha carreira. Então, como ele tinha plano de carreira, ele estava muito rico. E a gente tem que aprender o seguinte: quanto mais você crescer socialmente, né, economicamente, intelectualmente, o fato de se formar teólogo vai criar um maior problema para o senhor. Bem, o senhor vai crescer tanto que os não teólogos vão ter um distanciamento social. E eu escrevi esse texto de distanciamento social antes da pandemia, hein? Nem tinha pandemia, já tinha distanciamento social. Tem muita gente em busca de mudanças significativas, meus irmãos. É isso que o texto ensina. Nós que pastoreamos igreja, ou departamento, ou rebanho, tem um monte de gente querendo mudar de vida. Tem um monte de gente. Às vezes a gente está pregando ali e fala: isso aí não muda, mas ele está ali porque ele quer alguma mudança. Tem muita gente, a gente só não sabe quem. Aqui, o texto vai dizer para a gente: ó, dessa muita gente que está em busca de mudança significativa, algumas mudanças são impedidas pela natureza. Tem gente que simplesmente ele não consegue mudar porque ele é daquele jeito. Ele é daquele jeito. Tem mudança que não dá para fazer porque ele é daquela maneira. Alguns querem mudanças significativas, mas tem gente que não consegue mudar. Ele é assim. É preciso correr para compensar o tempo perdido. Por quê? O Zaqueu passou o tempo, Jesus passou da coletoria, levou o Levi, não levou o Zaqueu. Jesus demorou para voltar depois. Um dia ele ouviu dizer que Jesus está passando por aqui, abandona a coletoria e vai ter que correr atrás do tempo perdido. Então nem todos são jovens como o senhor Tailândia. Alguns de nós só aceitam Jesus depois dos 30, 40, 50 anos, depois de ter perdido muito. E tem muitos de nós que vai ter que correr atrás do tempo perdido, literalmente. Foi tempo que se foi pelas mãos, pelos dedos. E não tem como você dizer: pelo menos foi uma experiência. Foi uma experiência ruim. Você poderia ter tido uma experiência muito melhor. Eu sempre fiquei pensando o seguinte: puxa vida, tem tanta gente aí com a mesma idade que eu, que já está numa boa, e eu aqui estou carregando, puxando o tronco. De vez em quando eu penso assim: por quê? O que aconteceu? Eu lembro que quando eu tinha 16 anos de idade, chegou uma oportunidade na minha mão que eu perdi. Eu ia trabalhar no Banco Safra, como office boy do Banco Safra. Uma pessoa lá dentro tinha contato e ia me colocar para trabalhar como office boy sem experiência nenhuma. Ela só me pediu para eu levar um currículo para ela. Só isso. Ela trabalhava diretamente com o gerente do Banco Safra da Avenida Paulista. Da Avenida Paulista. Você levou o currículo? Não, eu achei que eu não tinha currículo. Não tinha experiência, não tinha nada para colocar no currículo. Aí ela perguntou: cadê o currículo, Rogério? Não trouxe. Cadê o currículo, Rogério? Não trouxe. Cadê o currículo, Rogério? Não trouxe. Aí eu perdi essa oportunidade. Não fui trabalhar no Banco Safra. Perdi a chance.
nem estaria por aqui. Mas foi. O que eu tenho que fazer agora? Correr atrás do tempo perdido, porque eu parei de estudar na quinta série. Vocês acreditam que abandonei a quinta série? Abandonei os estudos na quinta série. Estudar não, vou trabalhar de office boy. Meu pai nunca estudou e ele ganha dinheiro do mesmo jeito. Assim que eu pensava, a cabeça de inteligente que eu era, né? Meu pai nunca estudou e ganha dinheiro do mesmo jeito que eu. Aí eu não fui estudar. Só que meu pai está com mais de 80 anos de idade e não consegue nem aposentar. Não consegue aposentadoria. Meu pai não aposentou por tempo de trabalho, não conseguiu aposentadoria rural, ele não conseguiu o auxílio emergencial, ele não conseguiu nada. Por quê? Porque ele só trabalhou e não tem registro em carteira e não pagou o INSS. Aí veio o Lula, mudou a lei e pronto. Até hoje o Lula está ferrando meu pai. O Lula já foi para a cadeia, já saiu, já comprou triplex, já comprou sítio, já comprou o Cuba todinho e o meu pai não consegue um salário mínimo. Quer dizer que, né, se eu tivesse continuado na mesma pegada, sem pagar INSS, sem fichada, quer dizer que eu ia chegar também nos 80 anos sem previsão de aposentadoria. Então tem que correr para compensar o tempo perdido. Fique bem posicionado diante das oportunidades. Olha que oportunidade, olha que pregação, né, pastor? Por que bem posicionado? Jesus está passando por aqui, mas você é baixinho. Você é um nanico, meu, você é uma tampinha. E a multidão, maior do que você. Se esse aqui tem 1,60m e esse aqui tem 1,70m, você não vai ver Jesus nunca. E tem uma multidão. Aí o que faz o Zaqueu? Se posiciona diante das oportunidades. Eu estou esperando uma grande oportunidade surgir na minha existência. Qual a oportunidade que eu estou esperando aí? Os concursos que vão surgir por aí. Concursos. Quando eu estava lá com 18, 19 anos, eu pensei assim: um dia eu vou trabalhar para o que eu quero. É isso. É por isso que eu fui fazer filosofia, mas demorou muito tempo. E por isso que quando saiu o concurso público, eu fui lá e fiz o concurso. E não bobiei não, passei e fui chamado. E assim que eu fui chamado, eu escolhi a escola. E assentei na minha cadeira, e pronto. Aí surgiu uma outra oportunidade, eu queria dar aula em ensino integral, para ganhar uma gratificação do governo e para ter alunos mais aplicados. Surgiu a oportunidade na minha escola que eu estava dando aula, já contei isso para vocês uma vez, foi? Na escola que eu estava lá, a escola que eu estava dando aula ia se transformar em escola de ensino integral. Eu ia ser um professor titular da escola que eu estava lá. Aí os professores, né, que era quase um montão, os professores, todos disseram: não, nós não queremos escola de tempo integral aqui. Foi a todos. Você imagina quase 100 professores dizendo não. Ele não. Aí quando eles foram apresentar lá, eu fiz as perguntas, conheci, disseram não e eu disse sim. Eu disse sim, eu coloquei o meu sim diante de Deus e coloquei o meu sim em ata. Eu falei: eu quero que escreva aí em ata aí que eu quero escola de tempo integral. Escreva aí na ata. Aí pronto, fui vencido, voto vencido. Manipularam os alunos pintaram o diabo, sabe? Escola de ensino integral não presta, você vai perder a sua vaga, vai ter que estudar mais, vai ter que ficar das 8 da manhã às 5 da tarde na escola. Pintaram o diabo com o programa. E eu, né, advogado do diabo, vou fazer o quê? Aqui é assim, eu quero, mas não chegou na minha escola. Fiquei só de olho. Surgiu na minha diretoria. Quando surgiu na minha diretoria, fui lá, me inscrevi, concorri com os outros. Aí tinha concorrente lá, eu olhei para um, para outro, falei: esse assim, esse cara vai tirar minha vaga, aquele vai tirar minha vaga. Eu vou ter que fazer a melhor entrevista. Eu tenho que impressionar a diretora de ensino, a supervisora de ensino, o pedagogo e a diretora da escola. Eu tenho que impressionar. Foi isso. Aí eles falaram, eu fiquei por último, porque eu era o que tinha a pontuação mais baixinha deles, tudo experiente, tudo queria. Na entrevista eu mostrei o que eu sabia. Na hora da seleção passei. Fui dar aula na escola que eu quero, no programa que eu quero, e falei para aquele pessoal da escola que eu dava aula, nem tchau eu não dei tchau.
Só souberam que eu estava na outra escola depois por outras bocas, que eu não dei nem tchau, porque eles não queriam. Então, ó, posicione-se bem diante das oportunidades. É preciso ouvir com atenção a palavra as palavras de convites. Por que atenção? Quem é que está te convidando? Jesus. E o que Jesus disse? Desce. Como? Depressa. Ele falou para o Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém dormir na tua casa. Então ouça com atenção as palavras dos convites. É preciso reposicionar os postos antes defendidos. O que significa? De vez em quando você vai ter que mudar de opinião. Tem que mudar de opinião. Reposicionar postos antes defendidos. Você defendia uma coisa, mas agora, diante de uma nova realidade, você defende outra. É preciso celebrar cada nova conquista com alegria. Por quê? Ele conseguiu que Jesus fosse para a casa dele. Ele só subiu na figueira brava. Ninguém sobe em figueira brava. O que é figueira brava? Figueira que ninguém come fruto. Você quer uma chance, você sobe na figueira brava? É o que tem. Então ele subiu na figueira brava. Viu Jesus e Jesus viu ele. Agora ele recebeu a oportunidade. Jesus está dentro da casa dele. Está tudo acontecendo de bom para Zaqueu. Tudo acontecendo de bom para Zaqueu. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Sabe aquelas músicas celebrantes? Eu gosto dessas músicas celebrantes, sabe? Um dia desse estava cantando, né? Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Ó, alguns louvores de triunfo ajuda muito você lembrar que você tem um dono, né? Você não está largado, cão caiu da mudança, né? Tem as lições bíblicas: um faraó e um exército, e um homem e um cajado. Olha só, dá uma pregação. Eu estou não vi a hora de pregar. Ele falou: vou pregar essa mensagem. Faraó e o exército contra o homem de um cajado. Um cajado contra o exército. Não tem uma de pregação. Aí você pega lá e mostra, sabe? Moisés com um cajado e o faraó furioso atrás dele. Você tem mensagem de celebração na Bíblia, um monte. Por isso tem que celebrar cada nova conquista. Dá trabalho para fazer. O maior trabalho para você sair de uma situação ruim e entrar numa situação boa. E quando a vitória chega, você está tão cansado que nem celebra. Faz o seguinte: deu trabalho, não deu? Então fica mais um pouco na festa. Fica, celebra cada nova conquista. Foi o que o Zaqueu fez. Ele pegou no meio do jantar dele, o que ele falou? Parou tudo e falou: Senhor. Aí ele fez um discurso: se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes duplicado. E metade do que eu tenho, metade do que Zaqueu tem é dinheiro, hein? A Sérgio agradeceria se Zaqueu se convertesse aqui. Só que ele disse assim: é para a obra social da Sérgio. Não é para os senhores, né? É para aplicar no social. O pastor João quer, né? Aplicar no social. Metade do que tem, dou aos pobres. Se tiver alguém aqui que eu passei a mão na grana, pode falar que eu vou devolver 4 vezes mais. A consciência que Zaqueu tinha de que ele não tinha surrupiado ninguém. Então ele celebrou. É preciso relevar as queixas de quem não te entende. E por que relevar as queixas? Tem gente que não vai entender que você está celebrando a sua vitória. Tem gente que é reclamão de tudo e de todos. Então, não dá para ficar perdendo tempo com um pessoal meio azedo de vida, sabe? Então, meio azedo. Tem muita coisa que eu vou correr, tá? É preciso mudar o conceito que as pessoas têm de você. De vez em quando as pessoas têm uma imagem de você que não tem nada a ver. Aí você fala: problema dele. Mas nem sempre é problema dele. Às vezes é problema seu. Sendo problema seu, estão falando mal de você? Por que estão falando? Qual é o motivo? Anda comigo. Vamos andar junto. Tenta mudar o conceito errado que as pessoas têm de você. É preciso dizer o que você está pensando. Se faça ouvir. Ele parou tudo. E ele se fez ouvir. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. Você está falando e ninguém está ouvindo, e você está falando, mas o importante é que eu falei. Não, o importante é que eles que ouviram. Não é importante que você falou. Senão Deus não tinha dado voz para você e autoridade. Partilhe o que está demais em sua bagagem de vida. Você tem tanta coisa que você não vai usar. Um monte de coisa. Não vai usar mais.
Não vai usar mais. Aí ele fala: partilhe o que está demais na sua bagagem de vida. Não é para você pegar e esvaziar o seu guarda-roupa. O que é para você fazer? Pegar o que está em excesso. É demais. Devolva o que não te pertence e compense os seus erros. Olha só, se você aqui é convertido, hein? Dá uma vasculhada lá no livro que você pegou que não é teu e devolve para quem é de direito. Estou dando exemplo de livro, né? E se estiver no seu alcance, não peça só desculpas, dê uma compensação pelos erros que você comete. Viva o dia de hoje com a perspectiva de alguém livre. Cada dia é um dia. Você tem que estar livre hoje. Tem que ter liberdade para dizer sim. E não dê tudo por perdido, pois há redenção para os culpados. Gostei, hein? Gostei das lições de vida de Zaqueu. Gostaria que a gente pudesse aqui ampliar ainda mais esses horizontes. Eu quero mudar de mundo. Eu quero que o meu mundo mude. Eu tenho que tomar atitudes. Eu quero crescer multidirecionalmente. Agora, para crescer multidirecionalmente, deixa eu dizer para a senhora, pastora Maria, pastor João, irmão Tailan, Flávio, Adriano, Rota, Rogério, se você começar a crescer, você vai ocupar espaço. Ninguém cresce sem ocupar espaço. Você acha que está tudo vazio? A floresta tem terra, mas tem espaço. É espaço de uma outra planta. E o espaço que você ocupar, ninguém mais tem como ocupar. É seu. Crescer ocupa o espaço. Cresceu para cima, esse espaço que você cresceu para cima é seu. Cresceu para baixo, esse espaço é seu. Para os lados, esse espaço é seu. Agora eu não quero crescer mais, mas você já ocupou esse espaço, já tem dono. Isso aqui é igual o animal na floresta, ele sai fazendo xixi na floresta toda. Floresta toda. Ele deixa marcado. E você pensa que o negócio não fede? Fede, hein? O xixi dele fede. Não, eu fui na floresta e não senti nada. Mas os outros animais que têm o olfato aguçado, sentem o cheiro. Rastro de cobra deixa o cheiro. A cobra deixa o fedor dela para trás. E as outras cobras sabem, a outra cobra passou por aqui. Inseto deixa fedor. Inseto. Ele deixa o fedorzinho dele. Agora você vê, se até o inseto faz questão de marcar o território dele e dizer, eu passei por aqui, e o ser humano passou e não deixou nem rastro, não fez história. O poeta diz, é um projeto de humano, mas não é humano. É um projeto. É espectro de homem, mas não é homem. Passou pela vida, mas não viveu. Depois eu encontro esse poema e eu mando para vocês. Só passou pela vida, mas não viveu. É espectro de homem, mas não é homem. O Senhor Jesus, ele chegou no meio da vinha dele e falou, e essa figueira aqui não vai produzir fruto não? 3 anos aqui não produz nada. Corta isso aqui. Por que ocupa a terra inutilmente? Então, já que a gente chegou, vamos deixar pelo menos aqui a sinal de eu passei por aqui. Tá bem? Eu passei por aqui. Esse incômodo existencial, ele não é para dizer o seguinte, que você vai ser megalomaníaco, porque Isaías fala, ai daqueles que ajuntam terra com terra e herdade com herdade. Não é você se apropriar do espaço do seu irmão, da sua irmã. Não é para você tomar conta do talento dos outros. Mas é que já que você começou, agora tem que estar no seu nome. Estando no seu nome, você vai ocupar o espaço que lhe pertence. Tá bem? Ocupa o espaço que lhe pertence com alegria e com vontade. E depois você chega diante de Deus, e você vai poder chegar diante de Deus justamente igual um rei chamado Ezequias. Essa aqui já é para o próximo mês, tá bem? Onde estão as respostas? Eu vou começar a mandar algumas incertas lá durante as férias, tá bem? De filosofia clínica. O que o Ezequias fez? Você vê a lição final, e essa aqui eu atribuo essa lição final ao Espírito Santo, que não está na planilha, eu não pensei, mas eu atribuo ao Espírito Santo. Você vê o que Deus quer que a gente entenda. Você é Ezequias, você é o rei Ezequias. Você pegou um reino falido, seu reino estava a ponto de bancarrota, falido. Aí o que fez o rei Ezequias? Trabalhou a vida toda, trabalhou bem,
Diz que ele foi um dos melhores reis que Israel teve. Ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, Ezequias. Do nada, chega o grande profeta Isaías. Entra no seu palácio, vem fazer para você uma visita. E você está moribundo, tristonho, adoentado. Pensou, pastor, a senhora que passou esses dias adoentada lá? Aí chega o profeta. E quem que é o profeta? Não é o Peba, sabe? Projeto de gente. É 2 toques para desligar. 2 toques. Aí desliga. Isso. Senão tem que sair da tomada. Aí o que você pensa? O que você pensa? Você está acamado, ponto de leito. Aí chega o maior dos profetas vivos, que é Isaías, do seu palácio. Você pensa que ele vai trazer uma boa nova para você. Você pensa que ele vai trazer a cura divina, que Deus mandou curar você. E o que o profeta Isaías faz? Porque o profeta não tem culpa, né? O profeta Isaías diz assim: ô Ezequias, eu tenho uma palavra de Deus para você. A Sra. Maria tem uma palavra de Deus. Aí Isaías diz assim: chama a família, despede, porque o Covid vai te levar embora. Você vai morrer. E aí você olha para Isaías e fala o seguinte: esse cara não mente. Não tem uma profecia de Isaías que tenha caído por terra. Esse homem é de Deus. E aí? Aí o pastor João já fica assim: vou ficar viúvo, pelo amor de Deus, não sei viver sem minha Maria. É Maria para cá, Maria para lá, Maria para cá, Maria para lá, e agora vem um profeta dizer que Deus mandou dizer que a senhora vai morrer de Covid. E o maior desaforo é que o Covid é 19, nem é 2021, é um Covid do passado, 19, é um desaforo. Aí as pessoas vão dizer assim: lá a pastora que falou lá do Covid na igreja dela, pela live, ela pegou Covid também. É assim que falaram do Bolsonaro, viu? Falaram do Bolsonaro, né? Tá lá esse presidente lá, falou contra o Covid e tá com Covid, ele e a família toda, né? Não tem problema, falaram isso do pastor Rogério também, né? Cura os outros e não cura a ti mesmo. Profeta não tem profeta sem honra, a não ser na sua pátria. É uma tristeza, mas esse é o verdadeiro profeta. Tá bom. Aí o Isaías está indo embora, fim de carreira para a senhora. Aí a Bíblia diz o quê? Que ele pegou e virou para a parede. Não chamou os conselheiros, não mandou bater no profeta, não tem nada disso. Virou para a parede e orou ao Senhor, seu Deus, e falou: não é justo, não é justo, não é justo. Não estava esperando uma visita do profeta, mas já que ele veio, por que ele não trouxe uma boa notícia? Não é justo. Eu quero que o Senhor se lembre, ele fala diante de Deus, eu quero que o Senhor se lembre que eu andei certo, que eu fiz certo. Não é justo, não é justo o que está acontecendo comigo. Eu não quero morrer. Quem diz que eu quero morrer? É isso que o Ezequias fala para Deus: eu não quero morrer, não é justo. Virou a cara para a parede e chorou diante de Deus. E o profeta não tinha saído do palácio, estava no quintal. Porque você recebeu uma notícia tão agourenta quanto essa daí, tão certa quanto essa daí. Aí você faz o quê? Todo mundo morre. Vai cantar o pagode, a música do pagode, né? O pagode que canta assim: todo mundo erra, amor, todo mundo vai errar. Vai cantar a música do pagode. A vida é mesmo assim, quando um sorri, o outro chora de dor. Você recebeu o pior dos mundos, a pior das notícias, vai deixar todo o seu trabalho para trás, a morte vai vir, vai te levar. Não tem filho, porque Ezequias não tinha filho. Ele virou a parede, chorou e falou: não é justo. Eu quero que o Senhor se lembre que eu fiz o que é certo, não quero morrer. Aí pronto, Deus ouviu, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz dele enquanto ele estava lá choramingando, porque Deus ouve, é voz de choro, sim, Deus ouve, Deus pesa, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus reverteu um monte de situação aí, só porque os homens fizeram uma oração, e o Moisés orou e Deus ouviu, e o Josué orou e Deus ouviu, e o Abraão orou e Deus ouviu, e o Daniel orou e Deus ouviu, e
você ora e Deus não ouve, você tem que falar isso para Deus. Senhor, o senhor tem a sua tropa de elite que o senhor ouve aí, e eu sou a peba que o senhor não ouve. Eu quero que o senhor me explique por que eu tenho que morrer de Covid. O senhor me explica. O senhor tem todo o direito, o senhor é Deus, mas eu preferia que não fosse de Covid. Aí o que fez o Deus? Isaías, para aí. Você que foi o profeta da morte, vai lá resolver o seu problema agora. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. 15 anos. Por quê? Porque ele trabalhou e não ia usufruir aquilo que ele trabalhou. É uma injustiça, irmão. Simplesmente é uma injustiça. Você trabalhou para você ter dias melhores. Você trabalhou pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério. Você trabalhou pelos outros. Não é justo e pronto. Não venha me dizer mais nada. Não é justo. Quando eu sofri uns negócios um tempo atrás aí, foi o que eu falei para Deus todo dia. Eu falei, Senhor, não é justo. Não é justo. Eu não vou, não adianta. Não é justo. Falei para vocês que eu estava para perder, né? O automóvel lá, tal, um monte de coisa. Tanto de prestação atrasada, um monte de prestação do carro atrasado, um monte. Todo dia os caras me ligando 3, 4, 5 vezes, até bloqueei o celular e eles acharam do outro jeito. O e-mail encheu. Aí começou as ameaças. Busque apreensão, se eu não for para o Serasa, busque apreensão, um monte de coisa, o tempo todo. O tempo todo. A única coisa que eu falava para Deus é não é justo. E eu não conseguia, meu irmão, sair para fazer Uber, porque eu saía para fazer Uber e eu não ganhava o dinheiro do combustível no Uber. E eu voltava e falava, Senhor, não é justo, não é justo. Sabe o que é? Sabe por quê? Porque para poder comprar esse carro aqui eu tive que vender outro. Paguei PVA, troquei os pneus, fiz um monte de coisa. Agora está uma lata velha. Foi isso que eu falei diante de Deus. Falava de madrugada, de dia, de noite, em toda oração. Colocava a mão nele assim e falava, cara, não é justo. A gente aprende. Se você não fez por onde, então deixa levar, né? Se não fez por onde mesmo, o que vem fácil vai fácil. Agora você trabalhou, aí a senhora estava contando, chegou aqueles picareta lá e queria bagunçar o coreto, a senhora está com a palavra certa. Se os malfeitores não houvessem entrado como raposas, a igreja tinha mais de 180 membros. Essa gente ruim, eles entram para poder atrapalhar as coisas do Senhor. Então é por isso que Paulo pega e fala, ô filho do diabo, até quando vai ficar atrapalhando as obras que eu faço para o Senhor? Pois bem, a mão do Senhor é contra ti e vai ficar cego. Aí você fala, puxa, mas Paulo falou isso mesmo. De vez em quando você sobe no púlpito, né? Você sobe nos tamancos e fala, não, quem abaixa demais calça escondido. Não, se não for assim, não. Aí você fala que Deus, você acha que Deus vai ficar nervoso com você? Ou vai te reprovar? Não vai, irmão. Não vai. Ele vai fazer igual ele fez com as almas debaixo do altar. Apocalipse. As almas estão lá falando para Deus assim, Senhor, e aí? Quanto tempo vai demorar ainda para o Senhor vingar o nosso sangue? Eles estão pedindo vingança do sangue. Aí o que faz Deus? Espera, filho, tem gente que vai morrer igual a vocês, só uma veste branca aí. Pelo menos uma resposta, não é, pastor? Pelo menos uma resposta. Agora não tem resposta nenhuma, vai aceitando tudo de boa, vai perdendo o mundo inteiro, não vai chorando, não vira para a parede e chora. Tem que virar para a parede e chorar, né? Tem coisa que é de chorar, tem coisa que é chegar diante de Deus e chorar, e tem coisa que é de chorar. Glória, café. Deus abençoe os irmãos de internet. Terminamos a aula dessa noite, tá bem? Temos aqui a saudação da nossa irmã Vera, do irmão Marcos, nosso irmão Aldo, cooperador, né? Povo lindo de Deus, continuamos firme em oração, em vigilância, em santidade. Em breve, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? E eu estou esperando. Deus abençoe.